Olá, meus irmãos, meus amigos queridos. Mais uma sexta-feira estamos juntos aqui. Como é bom ter a tua companhia, o teu prestígio aí junto com a gente toda sexta-feira. E a gente está junto aqui mais uma vez para estudar, né, um pouquinho a Bíblia e assuntos concernentes ao nosso tempo, né? E hoje a gente vai trazer um tema aqui bastante atual, eu diria, né? A gente vai falar um pouquinho de cobertura espiritual, né? O que vem a ser isso? Você que está chegando aí, eu quero te convidar a compartilhar, curtir, comentar, de certa forma, estar participando com a gente, enriquecendo esse tempo, né, de estudo. Seja muito bem-vindo, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho de cobertura espiritual, que é um tema, na verdade, muito em voga no momento, né? Se você perguntar a cristãos mais antigos, aos nossos pais, provavelmente eles vão dizer que nunca ouviram essa expressão, esse termo, né? Cobertura espiritual. Esse é uma expressão, um termo usado já há alguns anos, mas não muito longe, né? É algo meio recente. E a gente vai, então, hoje aqui, se Deus nos der graça, se atrever a falar um pouquinho disso aí. Essa palavra cobertura espiritual, essa expressão, jamais a gente vai encontrar ela nas Escrituras, né? Mas biblicamente é possível falar de cobertura espiritual, sim. Esse é um caso típico que nem Trindade. A gente estuda a doutrina da Trindade, no entanto, essa palavra a gente não vai encontrar nas Escrituras, mas a gente encontra o princípio, né, o conceito. Da mesma forma, biblicamente dá para a gente falar de cobertura espiritual, embora o termo, a expressão não esteja nas Escrituras, esse conceito, ele existe. Na verdade, ele existe não da maneira ou com a conotação que a maioria das pessoas tem ensinado, tem aprendido e tem praticado nos últimos tempos, né? Essa é a razão da nossa abordagem nesse tema hoje. A gente vai tentar trazer um conceito bíblico sobre cobertura espiritual, porque esse termo tão usado ultimamente, ele vem, mas com uma conotação equivocada, né? Uma conotação errônea, né? Então, a visão bíblica correta sobre o que a gente chama, o que a gente pode chamar de cobertura espiritual, ela diz unicamente, exclusivamente, ao cuidado, à proteção de Deus ao seu povo, o cuidado de Deus com o seu povo e a proteção que Ele nos dá. E infelizmente não é esse o sentido pelo qual se usa a expressão cobertura espiritual nos nossos dias. Infelizmente, o conceito mais difundido na atualidade sobre cobertura espiritual é que mistura interpretações equivocadas de intercessão e ministério de liderança cristã como sendo cobertura espiritual. Então, o que hoje se prega e se dissemina é o conceito que vê cobertura espiritual como sendo uma ação protetora de alguns líderes sobre pessoas, e esses líderes supostamente são capazes, espiritualmente habilitados, para, através de intercessão e de autoridade espiritual, exercerem essa cobertura, essa blindagem sobre aqueles que estão debaixo da sua influência, ou como eles dizem, debaixo da sua cobertura. Definitivamente, queridos, não há nenhuma base bíblica para defender essa ideia de que algumas pessoas, que determinados líderes, determinadas pessoas, desfrutam de um nível superior de comunhão,
com Deus que lhes confira essa autoridade, essa capacitação de prover cobertura aos seus liderados, né? A Bíblia em nenhum momento ensina sobre, principalmente no Novo Testamento, né, as cartas apostólicas, que são as cartas de doutrina e de ensino da igreja neotestamentária, em nenhum momento dá nenhuma base para que se faça essa acepção, essa divisão entre cristãos de primeira classe e cristãos de segunda classe, né? Então, isso é um atrevimento, né, dos líderes religiosos cegados pelo poder, que separam o clero do koiné, a liderança do povo, né? Então, dos leigos, né? Então, não existe nenhuma base bíblica que confira algum cristão superpoder, ele tem superpoderes, uma autoridade diferenciada, uma oração mais poderosa do que o outro. Não há nenhuma base bíblica para isso. Quando a gente vai, na verdade, para as Escrituras, principalmente o ensino apostólico, nós aprendemos sobre o sacerdócio universal de todos os santos. Então, todos nós somos habilitados, né, a estar diretamente falando com o Pai e dele receber toda instrução. É o que a Bíblia ensina, que nós temos a unção. Aqui não faz uma diferenciação por cargo eclesiástico, enfim, por título, nada disso. Então, definitivamente não há nenhuma base bíblica para defender essa ideia de que tem pessoas mais espirituais, mais santas, que foram designadas para cobrir espiritualmente outra pessoa, né? O que, na verdade, esses líderes eles atribuem a si é um poder que está restrito aos demais, que as outras pessoas não têm. Só eles têm tal poder, tal conhecimento, e esse conhecimento diferenciado das demais pessoas. Então, a partir daí, com essa superioridade, essa suposta, pretensa superioridade, eles se acham capazes, né, de proteger, de guiar, decidir e até dominar sobre a vida daqueles que estão debaixo dessa tal cobertura espiritual. É o que a gente vê em muitos arraiais por aí, né? Líderes que dominam a vida das pessoas de um jeito tal que define onde ele vai trabalhar, define com quem vai se casar, se vai viajar, se não vai viajar, quer saber até quantas a frequência com que um casal tem relação sexual. Esse tipo de coisa é muito comum em quem acredita e pratica esse tipo de doutrina que é estranha, ela é alheia aos ensinos apostólicos, à igreja neotestamentária. Infelizmente, isso tem disseminado de uma maneira geométrica, né? Então, infelizmente, isso tem acontecido, mas não há nenhuma base bíblica para isso. Então, essas pessoas se acham capazes de cobrir a outro espiritualmente, né? E isso, de maneira alguma, nos causa espanto, né? Porque a Bíblia diz que um dos sinais dos últimos dias, e nós vivemos já os últimos tempos, né? Um sinal seria a presunção. Os homens seriam presunçosos. Então esses líderes, eles são presunçosos, né? Eles atribuem para si um poder que eles não possuem, né? Que não lhes foi delegado de forma alguma, né? Então eles acham que as suas orações são mais poderosas, as suas palavras são imbuídas de mais autoridade, né? Então, a partir dessa tal autoridade espiritual, ele libera a vida da pessoa, a questão da provisão, da prosperidade material, de bênção, de proteção sobre aqueles que estão debaixo do seu guarda-chuva, debaixo da sua cobertura espiritual. Além desse tipo de entendimento ser completamente antibíblico, extra-bíblico, extra-neotestamentário, não passa, na verdade, queridos,
de crenças antigas que chegam com uma nova roupagem no seio da igreja, né? Não passa de uma mistura que reúne crendices pagãs, né, com conceitos gnósticos e misticismo moderno, né? Eram os pagãos da antiguidade que acreditavam que viviam debaixo de um tipo de cobertura espiritual na sua terra. Então a crença popular dizia que esses cidadãos estavam protegidos enquanto eles estivessem naquele limite de território sob o qual determinada divindade legislava, né? Mais tarde veio a heresia do gnosticismo e ela trouxe a ideia de um conhecimento superior sobre os mistérios divinos, né? Que nem todos possuíam, né? Os gnósticos. Então, muitos líderes, e eu vou me deter no nosso arraial, no nosso nicho aqui, muitos líderes evangélicos, eles combinam fragmentos, né? Pedaços desses conceitos e fazem essa concepção, trazem essa concepção de um tipo de poder místico, superior, que eles chamam de cobertura espiritual. Esse ensinamento, na verdade, é um recurso, queridos. Além de extra-bíblico, ele é usado, na verdade, por líderes que querem manter os seus seguidores presos, atados, né? Tal qual escravos atemorizados ao seu comando, à sua influência, ao seu poder, né? Geralmente esses líderes, eles ostentam uma glória, um recurso, um conhecimento, e eles acabam a forçar os membros das suas comunidades, das suas congregações, que continuem a lhes ser sujeitos. Eles manipulam, eles controlam, eles dominam, geralmente de forma ditatorial, como se eles fossem a fonte de toda a bênção sobre a vida daquele discípulo, daquele membro ali, né? Daquele prosélito, né? E esse ensinamento, essa doutrina, é uma grande heresia, queridos. E heresia é que nem barata, viu? Quando você vê uma barata, tem outras. Heresia também. Quando você vê um lugar que tem uma heresia assim, ela não está só. Essa heresia é acompanhada de outras heresias. Heresia que nem barata, é assim. Essa heresia, esse ensino errôneo da cobertura espiritual de homens sobre homens, na verdade ela vem de uma outra heresia. Ela vem do movimento apostólico moderno. Nós já falamos aqui repetidas vezes em outras ocasiões. Não existe mais o ofício apostólico, né? Não adianta pegar Efésios 4:11 e distorcer. A igreja, ela é um edifício que está sendo edificado. Já foi edificado sobre os profetas e os apóstolos. Dos 5 ministérios, tem 3 que estão funcionando, que é pastor, evangelista e mestre. O ministério apostólico cessou com os apóstolos. Não houve sucessão apostólica, procure na Bíblia. Quando os apóstolos foram morrendo, foram assumindo bispos, não apóstolos. Bispo de Roma, bispo de Jerusalém, não continuou a sucessão apostólica. A sucessão apostólica foi levantada por homens 100 anos depois de Pedro, e alguém se levantou, um bispo de Roma, se levanta como um apóstolo, um pontífice, mas não há base bíblica para isso também. Da mesma forma, os profetas foram até João, é Jesus que diz isso. Então não adianta você pegar um texto e usar ele isolado, sem olhar todo o contexto bíblico, né? Então, a cobertura espiritual vem do movimento apostólico moderno. Nós já sabemos que não existem apóstolos hoje. Para ser um apóstolo, tinha que ter as marcas de Cristo, ter visto Cristo ressuscitado. Paulo que ele fala que ele foi o último, derradeiro, a ver Cristo na estrada de Damasco. Então, a cobertura espiritual é uma barata que vem acompanhada de muitas outras baratas, né? Ela vem do movimento apostólico moderno, e dentro desse conceito de domínio, de controle, existe também uma isca financeira. Funciona essa cobertura espiritual como uma verdadeira pirâmide gospel.
é trazida uma oferta do Velho Testamento que não se aplica ao Novo Testamento, ok? Já falamos disso, em Jesus se cumpre todas as ofertas, todos os sacrifícios do Velho Testamento. Traz-se uma oferta chamada de oferta de primícias. Isso funciona que nem uma pirâmide. Na base, todo mundo primicia nesse líder. Esse líder primicia no seu líder. E esse líder primicia em um apóstolo, em um ungido, um Messias, né? Que aponta o iceberg da pirâmide. Então eles são riquíssimos. E existe todo um sistema de arrecadação, de controle, de pressão para isso funcionar, você entendeu? Isso vem como uma lei, não vem como o princípio de sacrifício e oferta no Novo Testamento, que é a voluntariedade, a alegria, a generosidade, não é nada disso. Ou você está na lista, ou você está fora, ou você está excluído, enfim. Essa heresia da cobertura espiritual, ela traz no seu combo muitas outras heresias, né? Eu estou falando rapidamente de algumas. Então, como vocês veem, essa conotação de cobertura espiritual humana, ela não tem base bíblica, não se aplica ao nosso tempo. É só manipulação humana, é só doutrina de homens, né? Então isso não tem nenhuma sustentação bíblica. Na verdade, a única cobertura, o princípio de cobertura espiritual que a Bíblia nos mostra é aquele de Deus em relação ao seu povo. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Na verdade, todo líder, ou pastor, como você queira chamar, um ancião, um presbítero, ele na verdade ele é um cuidador do rebanho de Deus. Então, ele tem que realmente servir a Deus para o bem da igreja de Jesus, né? Da igreja de Deus. Então ele deve realmente protegê-la, deve guiá-la espiritualmente, na palavra, no ensino sadio das Escrituras, tal como um pastor de ovelhas conduz essas ovelhas a águas frescas, águas limpas, a pastagens verdejantes, não é? Assim é aquele que é um cuidador do rebanho de Deus, um pastor, assim a gente pode chamar, né? Um membro, realmente ele deve respeitar e obedecer esse líder na medida que esse líder é bíblico, né? Isso é um mandamento bíblico, claro, né? Está lá em Hebreus capítulo 13 e 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Na verdade, isso também é obedecer aos seus líderes, sujeitar-se a eles em amor, na palavra, não significa que um membro de uma comunidade ele não possa recusar, fazer objeção e ter discernimento próprio se o pastor está pregando ou ensinando biblicamente correto, está fazendo a coisa certa. Isso é o que os crentes de Bereia, que são aqui elogiados nas Escrituras, faziam. Eles colocavam os seus líderes à prova, o que eles ensinavam. E todo cristão deve fazer isso. Você não pode tudo que ouve engolir, não. Você tem que estudar, meditar, analisar, independente de quem seja o seu líder, ok? Homens são falíveis, todos eles, não? Ok? Então, é importante isso. Obedecer, sujeitar-se em amor na palavra, não significa fazer objeções, não significa poder chamá-lo de canto e falar: meu querido, eu não concordo com isso, ou você pode me explicar melhor, não entendi. Enfim, um líder de um rebanho tem que estar aberto para isso. Senão ele não tem condição, biblicamente falando, de liderar um povo, né? Ou de servir a esse povo, porque liderar significa servir, né? Tanto pastores, presbíteros, anciãos, eles também têm que prestar contas a Deus também, né? Assim como cada membro, cada seguidor, cada pessoa que ali se ajunta naquela comunidade. Então, é o que a Bíblia fala, que cada um de nós vai ter que dar conta, né?
de si mesmo a Deus. É isso que está lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 12. Também é importante colocar que todo cristão, já disse aqui anteriormente, ele é um sacerdote de Deus. Então ele tem que estar preparado a todo momento, através da palavra, para fazer um bom serviço, né? Significa que todos nós somos responsáveis pelo estudo bíblico, por comparar os ensinamentos dos líderes, os ensinos que eles trazem, conferir com a palavra. Quando um líder ele obriga ou intimida os seus membros a se manterem assim sob a sua cobertura de maneira silenciosa, ele está agindo de forma sectária, primeiramente, né? E também ele passa a agir e a controlar como um ditador, né? E o cristão, de maneira alguma, ele não pode estar sob o controle de ninguém. Ele é livre, ele foi libertado por Cristo. A carta aos Gálatas, que é chamada de Carta da Liberdade, que o apóstolo Paulo escreve aos salvos, aos crentes da Galácia, ele fala e ele dá ênfase e grifa e sublinha a liberdade que nós temos em Cristo, o nosso chamado à liberdade. Gálatas 5:1 diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão. Em palavras simples e diretas, toda cobertura espiritual humana, ela nada mais pode vir com um nome bonito, pode vir gourmetizada, com certo glamour e uma certa sofisticação na apresentação, mas ela não passa de jugo de servidão, né? Gálatas 5:13, o apóstolo Paulo continua dizendo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E aqui ele fala: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então você não usa a liberdade de maneira que traga escândalo ou vitupério, mas você usa a liberdade para servir ao outro com amor. Então você se submete a uma liderança, a uma congregação, a um rebanho, em amor, quando isso for bíblico, né? Na verdade, o limite da liberdade é o amor. Quando você ama, o amor coloca certos freios em você. O amor, ele te leva a ver o outro, a entender o outro, enxergar o outro, amar o outro, não querer ferir o outro, não querer magoar o outro. Então, o limite da liberdade em Cristo é o amor. Então, fica muito mais fácil. Não é a coerção, não é o medo, não é a pressão, percebe? Não é trazer a lei, não é trazer Moisés, não é nada disso não, ok? Isso é importante. É muito importante, na verdade, a adesão a uma igreja local, uma comunidade local. Isso é bíblico, né? Está sobre a orientação de um líder, de um presbítero, de um pastor, de um professor, um conselheiro. Isso é bíblico. No entanto, isso não significa que a pessoa a quem ele se submete na palavra em amor, que essa pessoa seja infalível, soberano, a ponto de exercer domínio sobre a vida do outro. O máximo que ele pode fazer é expor a palavra, dar bons conselhos, orar, ensinar. É o que um líder deve fazer. Ele não deve ir além disso, né? Não é papel do líder ir além disso, controlar outras áreas da vida da pessoa. Não é de forma alguma, não é isso não. Aqui o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 1 a 4, ele deixa aqui uma admoestação, uma exortação a líderes. E ele fala assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles,
e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, ou Jesus Cristo, o nosso verdadeiro pastor, o pastor dos pastores, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então é importante todo líder saber que, mesmo com o título de pastor, ele é um copastor, porque nós temos o pastor, que é Cristo, o sumo pastor, pastor dos pastores. Nós teremos que também prestar conta a este sumo pastor, porque o rebanho é dele, não nosso. Isso é importante. Então, você tem que cuidar como um mordomo, apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, voluntariamente. Tudo tem que ser voluntário. Sem a ganância, de ânimo pronto, está sempre pronto, e não tendo domínio sobre a herança de Deus, não manipulando, controlando, não, nada disso não. Mas liderar como exemplo, servindo de exemplo ao rebanho, ok? É isso a instrução que o apóstolo Pedro deixa a qualquer líder, presbítero, pastor, ancião, bispo, enfim, ok? A cobertura de todo salvo, a cobertura espiritual verdadeira e bíblica, ela vem de Deus, não de homens, viu gente? A alegação de que quando um cristão sente necessidade de deixar a membresia de uma certa comunidade eclesiástica e ir para outra, vai lhe trazer retaliação na vida, vai lhe trazer maldição, ele abre uma brecha para Satanás agir na sua vida, é inteiramente falsa. Isso é só uma forma de manipular mentalmente, psicologicamente os membros para mantê-los no cercadinho, né? Não tem nenhuma base bíblica para isso. Essa é a mesma tática usada na maioria das seitas, viu gente? Então, quando um líder fala, ó, se você sair da minha cobertura, você está dando brecha para Satanás, você está fazendo isso, fazendo aquilo outro, você vai entrar em maldição, vai te acontecer isso, aquilo outro, não dê ouvidos. Não tem nenhuma base bíblica. Essas palavras, essas sentenças não têm nenhum poder. Ok, gente? Então, ignore todas essas coisas. Na verdade, a cobertura de um salvo não depende de líder, não depende de nenhuma organização, não depende de nenhuma congregação que ele pertença. A cobertura de um salvo, ela vem exclusivamente, unicamente de Deus. Eu vou repetir, a nossa cobertura espiritual, ela vem de Deus. É Deus quem protege os seus santos, os seus fiéis. É Deus que os guia em tudo. Tá bom, gente? O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículos 2 e 3, ele começa aqui, eu vou trazer alguns textos para vocês, que falam da verdadeira cobertura espiritual, que é Deus sobre os santos, sobre os salvos, né? Então, em 2 Tessalonicenses 3, versos 2 e 3, diz assim: sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Glória a Deus, não é? Coisa maravilhosa. Fiel é Deus, que vai nos confirmar e vai nos guardar do maligno. Percebeu o que é cobertura? O que é blindagem, o que é proteção? É isso aí. Tem um outro texto do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 3 a 5, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar,
guardada nos céus para vós, que mediante a fé, ó a cobertura espiritual, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, a fé, nós estamos guardados na virtude de Deus para ser salvo, para a salvação. Isso é cobertura espiritual, é isso que o apóstolo Pedro está falando. Judas 24 e 25 traz um texto de igual teor, vocês querem verem, sobre cobertura espiritual de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Então ele diz de um Deus que é poderoso para nos guardar de tropeçar e um Deus que é poderoso para nos fazer apresentar-se diante dele irrepreensíveis, santos, com alegria. Cobertura espiritual. 1 de João 5,18, olha aqui, cobertura espiritual de verdade. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Viu que é cobertura? Cobertura espiritual, queridos, não é oferecida, não é dada por homens. A cobertura que nos mantém longe do diabo, longe do mundo, livre dos ataques do inimigo, de tudo aquilo que fere a santidade e a justiça de Deus, essa cobertura vem de Deus através do sangue de Jesus Cristo, que nos cobre, e da ação do Espírito Santo, que é contínua na nossa vida, nos trazendo proteção em todo o tempo. O que é, na verdade, cobertura espiritual segundo a Bíblia? Como já dissemos, nós até podemos chamar de cobertura espiritual a ação protetora de Deus ao seu povo, embora não esteja explícito essa expressão nas Escrituras, como vários textos que eu trouxe para vocês e apresentei, mostram o conceito, o princípio de cobertura espiritual de Deus sobre o seu povo. E esse conceito, o próprio Jesus, o próprio Senhor, encoraja os seus seguidores a clamar por essa cobertura em suas orações. Né? Na oração do Pai Nosso, nos é ensinado, por exemplo, a orar da seguinte forma: não nos deixe cair em tentação, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Invocar essa proteção, essa cobertura, livramento, né? Está implícito esse conceito na oração modelo que Jesus nos deixou em Mateus 6, que nós chamamos popularmente de oração do Pai Nosso, né? Depois que Jesus, ainda estando com seus discípulos, ele tratou também de esclarecer o que é a verdadeira cobertura espiritual da parte de Deus. E ele coloca aos discípulos que essa cobertura ela nunca falha. Diferente de qualquer pretensa cobertura humana, visto que ela falha, né? A cobertura humana falha, porque quem se coloca como cobertura de alguém é um comedor de arroz e feijão que nem o outro. Então, essa cobertura é um guarda-chuva furado, vamos dizer assim, né? É um guarda-chuva que chove mais dentro do que fora. E Jesus fala que a cobertura espiritual que vem de Deus, ela nunca falha, ela é sempre eficaz. É o que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 27 a 29, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E aqui começa o conceito de cobertura espiritual, né? E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então o princípio de cobertura espiritual
que Jesus nos deixa é o princípio de que Deus nos garante segurança. Estamos seguros nele. Essa é a maior cobertura espiritual que pode existir. Ninguém pode nos arrebatar da mão do Pai. Ninguém pode arrebatar da mão de Jesus aqueles que o Pai lhe deu, né? Os apóstolos, eles entenderam essa doutrina da cobertura espiritual do Senhor. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos santos de Corinto e de Tessalônica, ele diz que é Deus quem mantém o seu povo firme até o fim. E é Deus também quem protege o cristão do maligno, por exemplo. Em 1 Coríntios 1:9, ele fala que o cristão é protegido do maligno, né? Deus nos protege. Aos cristãos de Colosso, né? Escrevendo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 3, ele fala que a nossa vida está escondida em Cristo, né? Ele fala assim, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso sim é cobertura espiritual. Percebe, pessoal? O apóstolo Pedro também, ele conforta os crentes sobre a realidade da cobertura espiritual de Deus. Ele diz que mediante a fé nós estamos guardados na virtude de Deus para a salvação. Foi um texto que eu li para vocês agora há pouco. Também ele nos encoraja dizendo para a gente lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É o que está na sua primeira carta, carta de Pedro, primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Então, a cobertura livra, resgata, traz segurança e cuidado. Deus tem cuidado de nós, né? Então, isso é cobertura espiritual, é um conceito bíblico e neotestamentário aplicável a nós e a nossa vida nesse tempo, né? O conceito de cobertura espiritual de Deus ao seu povo, ele é previsto já na lei, né? Na lei de Moisés, ele vem de forma como um rascunho, como uma sombra, como um tipo, né? Como uma figura de algo que ainda se revelaria pleno e suficiente mais tarde, mas ele já apontava a cobertura de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus sobre o seu povo na figura do sangue, né? Do sangue do cordeiro. Então a gente vai lá para Êxodo, no capítulo 12, versículos 21 a 23, e lá está registrado o seguinte: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai para vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai na verga da porta, ou nos batentes, nos umbrais da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Aqui, queridos, embora debaixo da lei, sangue de cordeiros, né, passado nas portas dos hebreus ainda lá no Egito, você vê um princípio de cobertura espiritual latente aqui, porque embora houvesse o sangue físico, a coisa da substância, existe um princípio espiritual, porque você veja, o anjo passaria no Egito à meia-noite, não havia luz elétrica, era uma escuridão, um breu total. Os batentes das portas das casas dos egípcios eram de madeira retirada do rio Nilo, que era uma madeira super escura. Você passa um sangue na porta, o sangue seca, fica escuro também. Então à noite é tudo escuro. O sangue não se vê, o batente não se vê,
mal se vê a casa e a porta, né? Mas o anjo passava e via, porque o sangue na porta tinha um propósito espiritual, representava a cobertura de Deus sobre o seu povo. Então, o princípio da cobertura espiritual de Deus vem desde a antiga aliança sobre o seu povo. E é na forma do sangue, aspergido nos umbrais da porta. Mas não só nos umbrais. Se você for mais adiante, em Êxodo capítulo 24, versículo 8, diz assim: então tomou Moisés aquele sangue de cordeiros, né? E aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então o sangue também era espirrado, aspergido sobre o povo, como símbolo de proteção, de cuidado, de cobertura sobre o povo. E então nós chegamos na nova aliança, porque isso está impregnado na doutrina da aliança, que Deus guarda os que estão na sua aliança, ele é a cobertura na aliança, né? Ele é a garantia da aliança. Então nós chegamos ao Novo Testamento, que não tem mais o sangue do Cordeiro, mas o sangue do Cordeiro Jesus, que foi derramado uma única e perfeita vez, e ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele substitui o sacrifício de bodes, bezerros e todos os sacrifícios da antiga aliança, que eram imperfeitos e provisórios. E então, Jesus se derrama uma única vez, o seu sangue é derramado, não é, na cruz. E este sangue, ele é agora a nossa cobertura. É o que o escritor aos Hebreus, ele fala no capítulo 12, versículos 22 a 24. Ele diz assim: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E agora preste atenção aqui na cobertura espiritual de Jesus. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então o sangue de Jesus aspergido sobre nós é o sangue da nova aliança. Jesus se torna o mediador, o fiador, a garantia da nova aliança, a nossa segurança nessa aliança. E o seu sangue aspergido sobre nós fala melhor do que o sangue de Abel, ou seja, Abel, um santo que foi assassinado e morreu lá atrás, um sangue quase que inocente, podemos assim dizer, ele clama por justiça, né? Mas o sangue da aspersão, o sangue de Jesus, ele fala melhor, ele clama melhor por nós, ele é uma intercessão pela nossa vida, é uma proteção, uma cobertura completa. Então a gente já tentando desmistificar esses conceitos de cobertura espiritual humana, e a gente já mostrou aqui de maneira bastante cabal que não é bíblico. A cobertura espiritual bíblica é a que é exercida por Deus sobre o seu povo, na nova aliança, mediante o sangue de Jesus derramado sobre nós, né? Então, cobertura espiritual, como muita gente confunde, não é liderança, não é paternidade espiritual, muito menos intercessão de um líder. É bem verdade que Deus designa pessoas para servirem como pastores fiéis do rebanho, cuidadores do rebanho de Deus. Essas pessoas devem ser respeitadas pelo seu ofício, elas intercedem pelo povo, se preocupam com a saúde espiritual do povo e tentam trazer alimento sólido e saudável a esse povo através do ensino, da exposição, da aplicação das escrituras, mediante intercessão, oração, aconselhamento, orientação. Mas é só, essas pessoas não têm poder, não possuem poder para prover cobertura espiritual a ninguém. Isso tem que ficar claro.
As orações dessas pessoas, desses líderes, não é mais poderosa, elas não são mais poderosas que as orações dos demais santos. Não existe esse conceito, queridos, de oração forte e oração fraca. A Bíblia não ensina nada disso, isso é tudo a barata, é heresia que vem de outra heresia, é tudo coisa que vem desse movimento neopentecostal. Não existe oração forte e oração fraca, existe oração que sobe e oração que não sobe. É simples assim, viu? Então, não tem gente com oração mais poderosa, né, que os demais santos, que os demais servos de Deus. Inclusive, a Bíblia prevê que todo líder cristão, ele precisa ser alvo de oração de toda a igreja, de toda a comunidade, como está em Hebreus 13:18. Né? O próprio apóstolo Paulo, o grande Paulo, ele é um exemplo frequente de um líder que rogava pela oração dos seus irmãos. Né? Em Romanos 15, por exemplo, no versículo 30 a 32, ele pede oração aqui. Ele fala assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, né? Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. Então ele pede oração, porque ele teria uma batalha duríssima, uma oposição duríssima com os rebeldes que estavam na Judéia. Né? Também, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, aos crentes de Tessalônica, no capítulo 3, versículo 1, ele também pede oração à igreja. Ele fala assim: no demais, irmãos, rogai por nós, ou orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vocês. Né? A Bíblia diz enfaticamente que nós devemos orar uns pelos outros. Né? Então, o exercício da intercessão é uma prerrogativa de todo sacerdote. Como já vimos, todo cristão ele é um sacerdote na nova aliança. O sacerdócio universal de todos os santos é uma doutrina amplamente consistente em todo o Novo Testamento. Se na velha aliança só tinha a tribo de Levi, que eram os sacerdotes, eles eram diferenciados em relação a todo o povo. Na nova aliança não tem isso. Tá? Todos nós temos livre acesso ao Santíssimo, nós temos acesso a Deus. Na cruz, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, abriu-se um novo e vivo caminho e nós podemos entrar com ousadia e intrepidez sem morrer, como acontecia no Velho Testamento. Se você entrasse de qualquer forma, se não houvesse uma preparação minuciosa, por causa da graça ainda não manifesta, você era fulminado. Mas por causa da graça, todo aquele que se achega a Deus é recebido, né? Então, um caminho se abriu, né? Então, a gente tem que entender que nós todos podemos orar, todos somos sacerdotes e orar um pelos outros, e essa é uma atribuição de todo sacerdócio, interceder um pelos outros, né? Por si e pelos outros, né? Isso é que caracteriza a nossa vida cristã. Mas isso de forma alguma, essa intercessão que fazemos, pode ser tida como uma prática de cobertura espiritual, de forma alguma, né? Na verdade, nós podemos dizer que é por causa da cobertura espiritual de Cristo que todos os salvos, eles possuem o privilégio de se achegar com confiança ao trono de graça e de misericórdia e encontrar socorro, né? É o que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 4, versículo 16. Quando um líder, um pastor, um ancião, seja lá o que for, um cuidador do rebanho de Deus ora, na verdade ele não está cobrindo espiritualmente as pessoas como se estivesse estendendo sobre elas um manto, um tipo de cobertura mística. Na verdade, o que ele está fazendo é clamando por aquele que é o único que pode nos cobrir, com graça, com misericórdia, com amor, com proteção, com provisão, com bênção. Então, esse por quem clamamos, que é Deus,
ele responde às orações de acordo com o seu propósito eterno, de acordo com a sua vontade soberana. Terminando, indo para nossas considerações finais, meu querido, se você tem congregado num lugar que está debaixo de um regime dessa tal cobertura espiritual humana, né, desprovida de qualquer base bíblica, de qualquer graça de Deus, e você talvez não ousa sair debaixo desse tal guarda-chuva, né, que parece mais uma peneira, porque não cobre nada, e você tem medo ou temor de sair em virtude de ameaças, de chantagem, de sentenças lançadas, de algum tipo de retaliação que alguém diz que pode vir sobre a tua vida, ou algum tipo de maldição. Esqueça tudo isso. Como disse para vocês, isso é só uma tática psicológica, de opressão psicológica, que as seitas também usam. Sobre bênção, maldição, sobre retaliação, eu queria te lembrar o que a Escritura ensina. Primeiro, as Escrituras ensinam que a fonte de toda bênção, de toda maldição é Deus, não os homens. Quando Deus aparece para Abraão, Deus diz assim para ele: os que te abençoarem, eu abençoarei. É Deus que abençoa. E os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Quando o rei Balaque chama Balaão, o profeta Balaão, para amaldiçoar o povo, ele não conseguiu amaldiçoar o povo. Porque quando ele queria liberar palavras de maldição, Deus lhe dava palavras de bênção. Porque é Deus quem abençoa, não é o homem. Ok? Entenda isso. E tenha paz e segurança no teu coração. Tá? Nenhum tipo de brecha, nenhum tipo de maldição pode vir por causa de uma palavra de um líder. A Bíblia também fala que contra Jacó não vale encantamento. Não vale esse tipo de feitiçaria, esse tipo de sentença. Viu? E Davi, quando entra na presença de Deus, eu estou lembrando alguns fatos para você entender. Davi, quando entra na presença de Deus, com todos os seus problemas, com todas as suas limitações, com as suas imperfeições, com os seus delitos, mas com o coração contrito, ele entra diante de Deus, e Deus lhe faz uma promessa de perpetuar a sua descendência. Então, naquele dia, ele sai do templo, e ele, para mim, eu tenho como uma das frases e uma das verdades mais lindas que eu carrego para a minha vida. Ele disse assim: agora eu sei que o que Deus abençoa, abençoado está para sempre. Maravilhoso isso. Se Deus te abençoou, não tem líder, não tem palavra contrária que vai te amaldiçoar. Vive em liberdade, vive em amor, viu? Não se prenda a esse jugo psicológico, quase psicopático, né? De chantagem emocional, espiritual, ameaças e coisa desse tipo. Isso não tem nenhum poder contra a tua vida, viu? Se você é de Deus, o maligno não lhe toca, você está guardado no Senhor, você tem liberdade para escolher a melhor comunidade, onde ali você vai ter raízes, onde ali você vai frutificar, onde ali tem... Sempre Deus tem um lugar certinho para você no corpo, ok? Em que você vai poder desenvolver o seu dom, o seu ministério, sem peso, sem pressão, que as pressões sejam só pelas causas de Cristo, as aflições de Cristo, na luta pela verdade, no combate do bom combate, viu? Que não seja o seu desgaste, a sua luta, por causa da pressão, da opressão humana sobre a tua vida, não, de forma alguma, viu? Porque é muito importante isso que eu estou dizendo, de certa forma, porque o poder, ele sempre arruma, seja com todo o poder humano, ele sempre arruma uma maneira, um jeito de ameaçar, de chantagear, ou mesmo de trazer algum tipo de benefício, de recompensa para segurar, para prender as pessoas. Eu te dou um carguinho, eu te dou isso. Enfim, o amor não trabalha, o amor não funciona dessa forma, né? Quem ama deixa o outro livre, né?
O amor, ele dá liberdade. No amor há liberdade, no amor não há medo, né? Quem ama está perto, não porque tem medo. Ele está perto porque quer estar junto, porque quer, não consegue ficar longe, não consegue ficar separado, porque o amor atrai. Tá bom, gente? Então que você tenha liberdade em Deus, de ter um lugar, um lugar que você possa livremente servir a Deus, servir a igreja de Deus, ok? Com o seu dom, com aquilo que Deus colocou na sua mão, e que seja para a glória de Deus, para a edificação do corpo, viu? E que você se sinta pleno, realizado em Deus, livre dessas amarras humanas, sem se submeter a fardos e julgos de homens, mas que você esteja debaixo do fardo de Jesus, que é leve, que é suave, não é? E isso é maravilhoso. Daqui para frente, quando se falar de cobertura de homens, só aceite se for cobertura de chocolate no bolo de cenoura. Essa é boa. Todas as outras não são boas, são maldição, não são bênção, viu? E não te levam a lugar nenhum. Mas a proteção do Senhor sobre a nossa vida é eficaz, essencial e insubstituível. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua companhia. Obrigado pelo teu carinho, pela tua participação. Que Deus te abençoe imensamente e que você viva livre para a glória de Deus. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Que o sangue que está sobre a minha vida e a tua vida seja a cobertura suficiente de Deus para nós nesse tempo. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração e até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir.